devem ter percebido que quando a Prof. Marília explicava sobre o ciclo de vida das plantas, ela mencionou alguns nomes: semente, esporos, raiz, caule, folhas. Estas são algumas das partes das plantas. Então, relembrando, as plantas nascem de esporos, nascem de sementes ou então de pedacinhos de outras plantas que originam uma vida nova. Após o nascimento, o surgimento dessa vida, raízes se criam, se desenvolvem e fixam a nova planta no solo ou, no caso das plantas aquáticas, permitem que elas flutuem pela água. E ainda, quando se desenvolvem sobre uma outra plantinha, a raiz fixa essa nova planta na planta anterior, na planta primeira, que deu vida, que é o habitat, que é o lugar onde essa plantinha vai crescer. A raiz também é responsável pela absorção dos sais minerais, dos nutrientes retirados do solo, da água ou de outra planta. A raiz vai levar até o caule esses sais minerais e nutrientes. Importante que saibamos que nas árvores os caules são chamados de tronco, mas eles possuem a mesma função. Já no caule, esses nutrientes, eles se transformam em seiva. E é o caule que sustenta, que mantém a planta ereta, em pezinho, e também conduz a seiva para as folhas, nova parte da planta. As folhas, por sua vez, são responsáveis pela transpiração. Quando a planta está com muita água, a planta termina esse excesso de água, ela põe para fora esse excesso de água pela transpiração. É também responsável pela respiração. Lembra que falamos que as plantinhas respiram como os demais seres vivos? São as folhas, por intermédio da clorofila, que é o que dá essa cor verde para a plantinha, que faz com que a planta respire. E também são as folhas, em conjunto com as demais partes da planta, que permitem que as plantas se alimentem, porque as plantinhas precisam de alimento para se manterem vivas. E de que maneira que as plantinhas vão se alimentar? Pela folha, a planta captura a energia, a luz do sol, que misturada com a água, os sais minerais já transformados em seiva, produzem o seu próprio alimento. E a esse processo de produção do seu alimento, nós damos o nome de fotossíntese. Nome engraçado, nome difícil de pronunciar, mas é fácil de entender. A plantinha absorve pela folha a luz solar, absorve também gás carbônico, a plantinha mistura esses elementos, luz solar, gás carbônico, com os nutrientes absorvidos pela raiz e produz então, pela fotossíntese, o seu próprio alimento. Viram só? Não é difícil de compreender, é só prestar atenção que a gente entende. E tem uma coisa muito importante nesse processo da fotossíntese. Além da absorção da energia e pela luz solar e do gás carbônico misturado com a seiva,
A plantinha, ela libera oxigênio que é essencial para a vida de qualquer ser vivo. Por isso que nós dizemos sempre que as plantas purificam o ar. Na verdade, são as plantas que condicionam a pureza, a limpeza do ar. Ambientes com bastante vegetação são ambientes com o ar mais puro, como nas florestas. Porque as plantinhas, elas liberam, quando em maior número, maior quantidade de oxigênio liberada também. Bem interessante essa informação, não é mesmo? Mas eu tenho certeza de que vocês devem estar pensando: poxa vida, a Prof. Marília falou sobre o habitat das plantas, o lugar onde elas se desenvolvem. Falou do seu ciclo de vida. Falou que as plantinhas podem nascer com as condições adequadas de esporos, sementes, pedacinhos de outras plantas. Falou na raiz, falou no caule, falou nas folhas, na transpiração, na respiração, na alimentação das plantinhas por intermédio da fotossíntese. E não falou de flores e nem de frutos. Bom, o que é importante que a gente saiba? Que nem todas as plantas têm flores e frutos. Algumas são formadas apenas por raiz, caule e folhas. Outras são formadas por raiz, caule, folhas e flores. E existem também aquelas que são formadas por raiz, caule, folhas, flores e frutos. Olhem só a diversidade das plantas. E agora que sabemos as partes e funções das plantas, falta falarmos sobre as flores e os frutos. Vocês sabem que as flores, além de perfumarem e colorirem a natureza, elas atraem muitos insetos, muitos bichinhos que ajudam no surgimento de novas plantas. Verdade! As plantinhas com flores possuem pólen, que é aquele pozinho que fica no miolinho das plantas, no miolinho da flor. Esse pólen, ele pode atrair insetos como abelhas e joaninhas. Pode atrair também alguns tipos de pássaros. E esses insetos e os pássaros, assim como moscas, vespas, eles são chamados pelo colorido e pelo cheirinho das flores e levam esse pólen de uma flor para outra florzinha. E assim nasce uma nova semente. Viram só que bacana? A função da flor é dar vida a uma nova semente. É dentro da florzinha que vai se desenvolvendo aquela sementinha que vai originar uma nova planta. E os insetos que a Prof. Marília falou, e alguns pássaros, como por exemplo o beija-flor, são responsáveis por esse processo de levar o pólen do miolinho de uma flor para outra. E dessa forma, dentro da segunda florzinha, começa a crescer, começa a se desenvolver uma sementinha, que logo adiante vai reiniciar o processo e dar origem a uma nova planta. E os frutos? Os frutos nascem das plantas frutíferas. Também, assim como as flores, são bastante variados. E eles nascem dentro da flor, vejam só. Os frutos, como a bergamota, o tomate, a maçã, o morango, o limão, a laranja, se desenvolvem
dentro da florzinha. E quando maduros, quando maiores, vêm crescendo de uma maneira que ficam para fora. E vocês sabem qual é a função do fruto? A função do fruto é abrigar a semente, porque vocês lembram que dentro da florzinha se desenvolve a semente. E a semente, então, vai ficar envolta pelo fruto que a protege. E o que acontece? Quando esse fruto cai no solo, até já caiu uma sementinha na minha mão, vejam só. Ou então quando algum animal come esse frutinho e acaba fazendo cocô, as fezes dele se misturam no solo com as sementinhas. E assim acaba surgindo, quando existem aquelas condições de luz solar, água, sais minerais adequados e ar, se desenvolvendo uma plantinha nova. Viram como a plantinha toda pensada, cada partezinha dela depende de outra. E assim ela acaba brotando, germinando, se desenvolvendo e dando origem a novas e lindas outras plantas.